Ela é uma das organizações mais poderosas do mundo e influencia diretamente as decisões de algumas das maiores empresas do planeta. Além disso, ela concentra uma carteira de ativos avaliada em cerca de 8 trilhões de dólares, ou mais de 40 trilhões de reais na cotação do momento. Essa é a Vanguard, a gestora de ativos que conquistou o mercado e que influencia diretamente as empresas de tecnologia da América, como Google, Amazon, Microsoft e muitas outras. E nesse vídeo você vai conhecer como foi formado esse colosso financeiro e quem está por trás de um negócio tão grandioso. Para se ter ideia, com 8 trilhões de dólares sob seu comando, a Vanguard possui cerca de 7,8% da Apple, 8,46% da Microsoft, 7,91% das ações com direito a voto da holding Alphabet, dona do Google, e 6,89% da Amazon, fatias maiores até mesmo do que sua principal rival, a BlackRock. Não bastassem essas participações, ela também tem 8,7% da ExxonMobil, a principal petroleira dos Estados Unidos, e 7,07% das ações da montadora Tesla. E essas são apenas algumas das empresas que ela está relacionada. Tudo isso mediante uma enorme discrição que faz com que a integralidade de seus investimentos seja pouco conhecida e também que seus financiadores sejam desconhecidos, o que dá a muitos a sensação de que a empresa é uma espécie de disfarce para algumas das pessoas mais poderosas do mundo, o que dá espaço para teorias de que o negócio poderia pertencer a algumas das famílias mais ricas do planeta, como a família Rothschild. Ainda assim, o que se sabe é que tudo começou a partir da visão do investidor John Bogle. Nascido em 8 de maio de 1929, o futuro magnata nasceu em uma família rica, mas que perdeu esse status poucos meses depois, quando houve o início da crise de 1929, que fez com que a fortuna de seu pai se tornasse quase nada e que fez com que ele gastasse o pouco que sobrou em bebidas enquanto se lamentava pela perda. A derrocada do pai ensinou a Bogle que era necessário correr atrás de seus objetivos e não esperar nada de graça. Foi assim que, desde cedo, ele começou a trabalhar e a desenvolver o hábito de viver apenas com o suficiente, economizando o máximo que podia. E além de trabalhar, ele também foi um estudante brilhante, a ponto de conseguir uma bolsa integral para estudar economia na Universidade de Princeton. Por lá, ele aprendeu como funcionavam as dinâmicas do mercado financeiro e enxergou uma grande oportunidade em 1951, quando ele identificou uma espécie de indústria que iria conquistar o mundo das finanças, os fundos mútuos. Na ocasião, o setor movimentava cerca de 2 bilhões de dólares em ativos, um número grande, mas irrelevante para as cifras gerais do mercado de capitais. Ainda assim, os fundos mútuos funcionavam como um grande esforço em que pessoas comuns empregavam suas economias em uma gestora financeira, que seria responsável pela gestão do capital, de forma a entender quais eram os melhores ativos a serem comprados. Na época, os fundos eram vistos com grande desconfiança, uma vez que os americanos ainda se recuperavam dos efeitos da crise de 29 e preferiam ver suas economias quietas na conta bancária. Ainda assim, Bogle entendeu que o investimento em ações através dos fundos mútuos seria uma tendência nos anos seguintes, principalmente porque, à medida que a economia americana melhorasse, os americanos teriam maior apetite por investimentos. E, além disso, se geridos por um fundo com um pensamento de longo prazo, os investimentos dos americanos poderiam dar a eles retornos extremamente expressivos através de uma mentalidade de investimento diversificado em ações das principais empresas do país, que seria capaz de atravessar crises e instabilidades de setores específicos. A visão de Bogle virou um trabalho acadêmico que rendeu não só honrarias ao estudante, como também fez com que ele fosse convidado a fazer parte da administração do fundo mútuo Wellington Fund, sediado na cidade de Malvern, na Pensilvânia.
Na oportunidade, o fundo era gerido por Walter Morgan, que comandava cerca de 150 milhões de dólares em ativos e que fazia do fundo o quinto maior do país na categoria. Morgan era um antigo trader que, depois de perder quase todo o seu dinheiro, passou a adotar uma estratégia defensiva para proteger seu dinheiro. E ao abrir o fundo, ele pensava em atrair pessoas que tinham a mesma mentalidade que ele. Ganhar dinheiro de forma lenta, porém constante, sem se deslumbrar pelas oportunidades de especulação e ganhos rápidos. Apesar disso, o fundo Wellington investia em diferentes instrumentos financeiros, e não apenas em ações, a fim de mitigar o risco e a volatilidade do mercado. Uma visão que se chocava com a crença de John Bogle, que acreditava que o mercado de ações reservava mais oportunidades no longo prazo do que os demais investimentos. Ainda assim, nos 7 anos seguintes, os fundos mútuos cresceram absurdamente nos Estados Unidos, especialmente porque a economia americana estava a todo vapor, praticamente dobrando seus indicadores no período. Contudo, assim como Bogle havia previsto, à medida que a economia americana melhorava, aumentava o apetite a risco por parte das pessoas comuns, e assim a carteira equilibrada e defensiva do fundo Wellington não atraía mais o mesmo número de pessoas físicas. Por causa disso, depois que Bogle se tornou acionista do negócio, ele decidiu correr o risco de ir contra a visão de seu mentor e criou um fundo dentro da empresa que teria exclusivamente ações, o Wellington Equity Fund. E apesar da desconfiança de seu mentor, o fundo foi um enorme sucesso, tendo sob custódia cerca de 44 milhões de dólares só no primeiro ano, com um retorno de cerca de 30% para os primeiros investidores. E o sucesso continuou nos anos seguintes, mantendo uma filosofia equilibrada de investimento em ações com foco no retorno a longo prazo, a ponto de se tornar a principal vertente da companhia e de fazer com que John Bogle, aos 35 anos de idade, fosse designado como CEO e sucessor de Walter Morgan, quando o mentor se aposentou. Porém, na medida em que aumentava seu sucesso pessoal, Bogle logo passou a enfrentar críticas e viu seu fundo perder apelo e clientes para outros fundos, que eram muito mais agressivos no mercado e que surfavam em uma época de prosperidade, o que rapidamente fez com que o seu fundo ficasse com o futuro em dúvida. E sem saída, em 1965, Bogle teve que estudar a fusão da empresa com outros fundos de mesmo tamanho no mercado. Porém, nenhum fundo de tamanho semelhante quis se juntar ao Wellington, especialmente porque a filosofia de longo prazo de Bogle era diferente da prática do mercado. A única alternativa foi uma fusão com um fundo menor chamado iVest, que, para integrar seus ativos, ficou com 40% do negócio. Durante os 8 anos posteriores, o casamento das empresas foi um grande sucesso e deu origem a outros 10 fundos que, em 1973, colocavam um total de 3 bilhões de dólares em valores da época sob custódia da empresa. Porém, tudo é muito bonito enquanto o touro está à solta. Mas, quando a maré do mercado virou, depois do choque do petróleo, a economia americana começou a passar por graves apuros e a carteira da empresa encolheu de 3 para 1,3 bilhão de dólares. Uma situação que colocou Bogle em colisão com os antigos donos da iVest e que o fizeram ser demitido do cargo de CEO e designado para o cargo de presidente da empresa, uma função praticamente figurativa, em que ele não poderia tomar nenhuma decisão acerca dos investimentos do fundo mútuo que ele mesmo criou. Assim, em 1974, John Bogle estava derrotado e humilhado, mas ele encontrou uma forma de virar o jogo. Pelas regras, ele não poderia tomar decisões sobre investimentos, mas, como presidente, ele poderia tomar decisões que envolvessem a gestão do negócio, e assim ele decidiu inovar no mercado. Até então, os fundos mútuos apenas reuniam o dinheiro e tinham que terceirizar a gestão financeira para uma gestora de investimentos. A estrutura da Wellington compreendia tanto o fundo quanto a gestora, mas pela lei eles não poderiam se misturar. Mas
Bogle encontrou uma forma de eliminar essa intermediação e realizar toda a operação financeira através de uma única estrutura, o que por si só economizaria milhões de dólares na operação. Para mudar os rumos do negócio, ele decidiu mudar o jogo e até mesmo o nome da empresa, que passou a se chamar Vanguard. Além disso, ele lançou o primeiro fundo de índice do mundo, que hoje é conhecido como Vanguard 500, que conta com ações das 500 maiores empresas negociadas no mercado americano, de acordo com o ranking SP 500. A ideia do fundo veio a partir do trabalho acadêmico do premiado economista Paul Samuelson, que em 2005 classificou a empreitada de Bogle como uma invenção tão importante quanto a roda, o alfabeto e a prensa de Gutenberg. Ao contrário de um fundo mútuo, o fundo de índice não precisa de gerenciamento e, dado a sua simplicidade, seus custos de operação são bem mais baixos. E por causa disso, era possível investir pequenas quantias no fundo, o que atraía todo tipo de investidor, com uma operação bastante enxuta. A simplicidade era tão grande que, quando chegou ao mercado, o fundo foi ridicularizado. Contudo, em 1982, ele já acumulava 100 milhões de dólares em custódia, e em 88 já eram mais de 1 bilhão de dólares. E o sucesso foi tão grande que, a partir da década de 90, outros tubarões do mercado financeiro passaram a copiar grande parte da estratégia de Bogle. E após um sucesso absoluto, Bogle se aposentou em 1995, deixando o bastão para Jack Brennan. Brennan foi escolhido pelo próprio Bogle para substituí-lo, mas começou a investir fortemente em vendas e marketing, a fim de conquistar um número ainda maior de investidores, o que atraiu uma série de americanos da classe média. Uma estratégia que era contra a vontade de Bogle, que acreditava que a ampla publicidade poderia dar a impressão às pessoas comuns de que a empresa estava prometendo resultados fáceis e imediatos, que se chocava profundamente com sua filosofia. Uma divergência tão forte que fez Bogle tentar voltar ao comando da empresa, mas o conselho preferiu deixá-lo fora do dia a dia do negócio. E sem seu fundador, a Vanguard deu um passo ainda maior quando entrou com tudo em outro mercado que ficou em alta no final dos anos 90, o de ETFs. Os ETFs são fundos negociados em bolsas de valores e fizeram com que o alcance da Vanguard se tornasse infinitamente maior, e um instrumento que era também contra as ideias de Bogle, que acreditava que a volatilidade do instrumento poderia ser prejudicial para os investidores. Ainda assim, a empresa continuou apostando nesse caminho. E em 2020, um dos fundos da Vanguard, o ETF Vanguard Total Stock Market Index, foi o primeiro do mundo a acumular mais de 1 trilhão de dólares em ativos. Um ano antes, infelizmente, John Bogle faleceu aos 89 anos de idade, mas apesar de não concordar com os rumos da empresa, ele viu o negócio que criou se tornar uma gestora com trilhões de dólares sob seu comando. Além de ser o pai da Vanguard, o investidor também publicou a sua filosofia de investimentos no livro best-seller O Investidor de Bom Senso. E sem seu fundador, a empresa está aumentando cada vez mais o seu leque, tanto de clientes como de mercados e investimentos. Atualmente, Tim Buckley é o terceiro sucessor desde a saída de Bogle, e ele é o atual responsável pelo negócio, que além de dominar o mercado americano, tem operações locais na Inglaterra, Austrália e China, e vem trabalhando até mesmo com dinheiro de governos. Inclusive, em 2020, a Vanguard devolveu cerca de 21 bilhões de dólares em ativos gerenciados para clientes governamentais na China, devido a preocupações com a conformidade legal. Ela também tem fundos que atuam no ramo previdenciário nos Estados Unidos e na Austrália. E mesmo assim, a Vanguard se mantém como uma empresa de capital fechado, e seus principais responsáveis continuam desconhecidos. E com tanto dinheiro sob seu comando, há dúvidas sobre onde começa e onde termina a sua influência, e até mesmo sobre o quão grande é o seu poder. E para você, até onde vai o poder da Vanguard? Compartilhe a sua opinião com a gente.